Fala, meu povo, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, espero que a paz que excede todo o entendimento estejam no coração de cada um de vocês. E hoje, mais uma vez, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, vamos iniciar mais um podcast. E nesse episódio há um tema polêmico, um tema que muitos querem entender, outros levam por um lado mais pessoal, outros... Tem vários entendimentos nesse tema, e é bem polêmico, e vamos falar sobre homossexualismo. Não é fácil dizer sobre esse tema, mas vamos desenrolar. Vamos falar algumas coisas que são interessantes. E aqui, hoje, estamos com o pastor Diego. Tudo bom, Diego? Como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bom. Tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus. Pastor Diego, ele congrega... Onde o senhor congrega? Se apresenta um pouco para nós aqui. Cara, vamos lá, Vamos começar aqui. Quanto tempo que o senhor já é pastor? Já tem muitas ovelhas? A igreja? Como que é? Como que funciona tudo isso aí? Bom, na realidade, pastoreando efetivamente, né, de fato, como pastor titular da igreja local, eu estou há 3 anos. 3 anos. Eu tive o grande benefício de pegar a igreja 6 meses antes da pandemia, né? Foi um grande desafio. Muito. Hoje nós somos uma comunidade de aproximadamente 80 a 100 pessoas, né? A igreja presbiteriana renovada. Nós ficamos aqui no bairro do Portinari, né? Aqui em Diadema. Sim. Então é um trabalho já especial, um trabalho que na região já está aí há 18 anos ativo, né? Então, Bom tempo. a gente teve um processo de transição, né? Eu já congregava lá aproximadamente 7, 8 anos junto com meu pai. Meu pai pastoreia, né? Ah, legal. Então, na verdade, quando as pessoas às vezes perguntam assim, cara, quanto tempo você pastoreia? Sei lá. Sei lá. Porque meu pai assumiu a primeira igreja, eu tinha 12 anos de idade. E desde então a gente entende um conceito de vida pastoral. Tá sempre ali trabalhando, fazendo alguma coisinha, tal, se desenvolvendo, crescendo, ou cuida de juventude, cuida de louvor. Então, de alguma forma a gente tem esse contexto. Mas a nossa igreja ela tem uma característica muito interessante com relação ao pastoreio. Então você é experimentado, né? Então eu estive durante 4 anos passando pelo processo de experimentação pastoral. Bom. Durante esse período eu tive a oportunidade de pastorear durante 3 anos a juventude aqui da hoje Igreja da Família, né? A Sim. Igreja Presbiteriana Renovada aqui no bairro Noevo, igreja conhecida como Igreja do Castelinho ali, né? Pastor Já ouvi Jorge. falar. Foi 3 anos ali com ele trabalhando e também a igreja que eu tô hoje é uma congregação deles, né? E aí quando meu pai assumiu, não teve jeito, meu pai me convidou para ir para lá e a gente não nega o pedido do pai, né? Difícil. Aí a gente foi trabalhar. Mas essa é a nossa trajetória. Hoje eu não sou pastor apenas em uma relação integral, então eu também sou um profissional, né? Então eu trabalho, tenho uma rotina aí bem cheia, né? E até esse tema aqui é bem interessante, né? Porque hoje a gente no dia a dia lida com pessoas, né? Dentro desse contexto. Lidar com pessoas nunca é fácil, né? Não simples, mas digo assim, é porque às vezes a gente tem alguns assuntos que a gente vai tratar e às vezes a gente não vive no cotidiano, né? Sim, sim. Aqui não, quando a gente fala, por exemplo, da questão do homossexualismo, né, da homossexualidade, no dia a dia, na rotina nossa, a gente lida com pessoas que estão envolvidas nessa questão. Sim. Então, não é só o princípio de você ter uma teoria sobre o assunto, mas sim você aplicar na prática, né? Sim, sim. Então, quando você vai para a prática, o negócio ele muda um pouquinho. Ah, Então, por essa questão até do nosso envolvimento com o mercado de trabalho, outras questões, a gente acaba no dia a dia tendo a possibilidade de poder lidar com pessoas, inclusive conviver muito bem, graças a Deus, nesse contexto, né? Então, é sempre desafiador. Mas essa é meu mini currículo aí, graças a Deus sou casado. legal, né? Muitos filhos? Nada. Uns 4, pelo menos. Tem uma menina, Milena, 7 anos de idade. Olha, que legal. Cara, eu brinco muito. Milena, 7 anos, é uma adolescente. Fantástico. 7 anos? Adolescente. Adolescente. Não, hoje não Entendimento. tem jeito. Não tem jeito. Rapaz. Informação é muito, né? Hoje É o que ela quer, da forma que ela quer. E aí, inteligente, graças a Deus. Legal. Minha esposa Grace também, estamos casados aí há hoje aproximadamente
9 anos. Fizemos 9 anos de casado. E tem sido uma bênção para minha vida sempre, né? Cooperando ali no trabalho. Então, Bom auxiliador. Esse é o nosso contexto de vida aí. Mas é a nossa caminhada. Mas vamos lá. Tema difícil hoje, hein? Olha, esse tema aqui... É porque, assim, na verdade, muitos pegam esse tema pra, de verdade, não só esse, ele não é específico, mas com muitos outros na Bíblia, pra simplesmente satisfazer o ego. Eu já vou começar assim. Já vamos... já vamos chegar tranquilo com os 2 pés no peito. Tranquilão. Tranquilão, né? Oh, meu Deus. Então, bom, o senhor vive como pastor mesmo, a sua vida é pastorear. Além de ter sido experimentado, como é bíblico, muito bom. Uhum. Então vamos lá, vamos desenrolar esse tema aqui. Pastor, na Bíblia, qual é o primeiro relato na Bíblia que fala sobre a homossexualidade? Porque eu sei que isso é um negócio muito antigo, não é de hoje. E eu sei que também, sei lá, mais ou menos anos 70, 80, 90 ali, falava sobre isso, só que não era tão escancarado quanto é hoje, né? E como que era? Quando que surgiu isso? Tem uma ideia? Na Bíblia fala explicitamente, isso aqui aconteceu e... Cara, vamos lá, eu acho que isso é um contexto que sempre existiu na humanidade. Lógico, depois da percepção da natureza caída, né? Então, assim, a gente entende lá, né, a criação, o Jardim do Éden, um momento maravilhoso ali do homem e da mulher com Deus, e aí então, pós-pecado, as coisas elas começam a tomar um rumo diferente, né? Elas começam a se desenvolver de forma diferente. Então eu entendo na minha mente que este princípio, ele, quando a humanidade se vê de uma forma crescente, já é um contexto já, eu não vou dizer natural, mas é um contexto existente dentro da humanidade. Então, por exemplo, falando especificamente sobre Bíblia, a gente começa a encontrar algumas coisas, por exemplo, lá sobre Sodoma e Gomorra. Sim, a gente acaba encontrando lá e você vê umas características bem complexas, né? Porque quando você vê o relato lá dos anjos que são enviados para Sodoma e Gomorra ali para tirarem, né, a família que está lá, você vê que esses anjos, então, eles entram dentro da casa e a Bíblia vai dizer que homens batem na porta, dizendo, nós vimos que estrangeiros entraram aí. E aí o pessoal não diz, não, tudo bem, né? São estrangeiros. Mande-os para fora para que nós tenhamos relações com eles. Então você vê um contexto assim, não só... e vamos trabalhar também aqui o não imaginativo, mas de fato aquilo que é bíblico. Você vê o princípio de que Sodoma e Gomorra ela estava sendo punida pela forma, pela prática de fato que ela exercia. A gente sabe que dentro daquele contexto lá existia lá um princípio... qual seria a palavra? Sexual intenso ali, né? Promiscuidade é a palavra. E aí quando você vê pessoas batendo na porta ali dizendo, são homens, e normalmente homens fazendo isso, né? São homens, manda eles pra fora, amigo, a gente quer, né, ter relação com eles, né? Então você observa ali já um princípio de que existia para aquela cidade um contexto ou uma prática, né? Sim. Dentro dos contextos dos deuses, da adoração deles, a prática homossexual, né? Homoafetiva. E aí tanto que você vê lá, né, ela falando, não, levem as minhas filhas, né? Então, não, nós não queremos elas, né? Nós queremos os caras que entraram aí, né? Então, é um contexto bem difícil. Então, quando você começa a olhar para a Bíblia, você começa a ver que lá atrás você tinha um princípio da prática em algumas localidades, tá? E aí falando um pouquinho do contexto bíblico, mas também não vamos tirar o contexto, o princípio histórico, né? Você começa a observar que sempre você tem... A Bíblia, ela caminha muito junto à história, mas existe um contexto também social e existe também um contexto histórico que mostra pra gente, quando a gente pega os livros de história, que lá atrás você tinha povos com as suas religiões e os seus cultos aos deuses envolviam a prática do homossexualismo, né? Então,
a história também nos mostra isso, né? Você pega, por exemplo, o grande Império, o Império Romano, né? Cara, que tem um contexto gigantesco, né? Histórico, falando, principalmente na época de Jesus. Sim. Existiam o que eles chamavam de famosas casas de banhos, né? Que só eram permitidas a entrada de homens, né? Ah, sim. Então você tinha ali um contexto de prática explícita da relação homossexual dentro desses lugares, né? A história também vai falar de vários grandes homens, né? Que líderes que tinham também esse contexto. Então, assim, cara, é uma coisa que, infelizmente, depois da relação, da queda do homem, o pecado, ele trouxe o princípio desta prática, né? Dentro do contexto de vida das pessoas. É lógico, culturalmente você tem variações, né? Então você tem formas de se falar. A sociedade ela muda no seu contexto. Você comentou sobre lá 70 mais ou menos, né? 70. Foi. Era uma coisa polida, né? Era uma coisa muito assim, tipo, sei lá, alguém imaginava que alguém era, né? Então você não tinha, aqui no Brasil principalmente, essa característica tão latente que o pessoal fala. E engraçado, né? Que a maioria era homem, né? Tipo assim, não que mulheres não, mas normalmente eram homens. Você não vê tanto... Você não via nessa época mulheres falar sobre esse assunto. Ah, não sei, tô achando que fulano ali, ele... entendeu? Homem. É porque às vezes aparecia talvez no aspecto masculino ali, né? A relação sei lá, bruta do homem, né? E de repente você começa a ver uma modificação dele, o pessoal falava, eu acho que pode ter alguma coisa tal. E aí, então, era bem velado isso. Sim. Você não tinha, sabe? Era, de alguma forma, vamos dizer assim, socialmente, tá? E vamos falar sobre o contexto social. E até isso é muito importante, porque assim, a gente tem um contexto bíblico, mas existe um contexto social. Sim. Na época, era tido como vergonha, a família às vezes escondia. Então, era algo um tanto quanto complicado. Com a sociedade de hoje, esse princípio ele inverteu. Mudou. Totalmente. Mudou muito. A gente vive um movimento social onde você é livre para fazer aquilo que você quiser. A verdade ela é relativa, na verdade, hoje. Cada um tem a sua É verdade. a minha verdade. É a sua verdade, é a outra verdade. Então, assim, eu sou dono da minha verdade e eu sou dono do meu corpo, eu posso fazer aquilo que eu quero. Então você vê as pessoas hoje esboçando isso, levantando a bandeira, dizendo, cara, eu sou assim, não vou mudar. Então, de alguma forma, isso teve uma expressão, né? Isso mudou, né? E vamos lá, né? Passa até ser, dentro da juventude de hoje, um princípio de uma moda, às vezes, para a questão de que, eu tenho que experimentar. Como é que eu posso dizer que sim, que não, se eu não experimentei, entendeu? E infelizmente, às vezes, isso é até um contexto talvez familiar, e às vezes até na escola isso é muito latente, né? Então, quando a gente fala sobre esta perspectiva, para mim, na história, sempre houve. Em alguns momentos um pouco mais velada, em alguns momentos em algumas sociedades de uma forma mais velada, mas hoje já tomou uma proporção que dificilmente exibe um princípio de controle, né? Então, assim, hoje está muito exaltada essa questão. Quando eu digo exaltada, não é a questão de que está muito latente. Sim. Está muito latente. Sim. Tipo, saiu da linha. Digamos assim, sei lá. Eu até encaro, assim, hoje, como os movimentos... Eu encaro a possibilidade desse princípio eles chamam de voz, né? Eu quero ter minha voz. Eu encaro essa questão da voz como um ato positivo, né? Todo mundo tem que ter a voz. A grande questão é que, entre muitas vozes, precisa saber o respeito. Sempre. Isso é verdade. Você não pode ter o princípio do extremismo. Então, assim, quando a gente fala sempre sobre a questão da homossexualidade, e aí eu falo como papel de igreja, parece que nós estamos em lugares extremos e somos inimigos. Tipo, é meio que assim, falar sobre esses dois assuntos, falar, não, alguns vão... A visão de alguns vai ser, não, a igreja é santa demais pra ter que ficar com esse pessoal aqui. É tipo isso. Tanto do lado da igreja, como quanto também do lado das pessoas que professam essa escolha, né?
Cara, a gente tá vivendo, na verdade, a questão da polarização, né? Então Aham. é difícil você conseguir ter o princípio de diálogo nesses aspectos, É né? difícil. Nem todo mundo tem a mente aberta para poder tentar entender o outro lado. Não entende, não quer, porque o que você falou é minha verdade, cara, é minha verdade, eu vou lutar por ela. Eu acho que você tá errado e você tá errado e pronto. Pronto. Então eu não convivo com você. Quando na verdade, calma aí. Poxa, a gente tem que aprender a conviver com o princípio das diferenças, né? Eu não preciso aceitar aquilo que você faz, eu não preciso aceitar as suas escolhas, mas eu preciso conviver com esse princípio. Então, como o caráter na sociedade, a gente tem essa relação hoje muito forte, a gente tem que entender que a sociedade ela modificou, existe essa característica e a gente vai conviver com isso, né? É lógico, eu não vou talvez aceitar o princípio da prática, mas também eu vou ter uma boa relação com o ser Você humano. não vai chegar com os dois pés no peito. Não. Às vezes assim, né? Às vezes muita discussão, muito problema acontece por causa de liberdade, né? Então você vê um contexto familiar, pô, um pai brigando com o filho brigando com o pai, beleza, eles têm intimidade para isso. O problema é quando você não tem liberdade com as pessoas e elas querem te empurrar uma coisa. Você violenta a outra pessoa dentro de um princípio, de um aspecto, né? Então, toda vez que a gente fala sobre assuntos polêmicos, que este é um dos assuntos, né? Existem vários assuntos polêmicos hoje. Sim. A gente começa a perceber que não há tolerância, né? E da mesma forma que a gente também, né? Hoje a gente já fala sobre o princípio da intolerância religiosa. Pessoas que não aceitam religião e pessoas que lutam contra a gente ou que geram um estereótipo nosso e elas não querem conviver com a gente, tá? E eu vou te confessar, assim, dentro da minha vida, isso é muito, muito comum. Principalmente quando eu entro num lugar, eu faço questão de mostrar ou de falar quem eu sou. Uhum. Tá? Porque assim, a pessoa acaba vendo, descobrindo depois, rede social, alguma coisa assim. Então, quando eu chego num lugar, trabalho, as pessoas sabem que eu sou pastor. Legal. Beleza, legal. Mas como as pessoas lidam com isso? Como é que ela vai receber essa informação? Então assim, muita gente, cara, faz um bloqueio ali. Já vem com o escudo e... Não sou desrespeitado, tá? Isso é difícil alguém desrespeitar. Mas a pessoa levanta ali uma parede e diz assim, cara, com esse cara não fala. Né? Porque assim, muitos vão achar que pelo fato de você ser pastor, você já vai vir com julgamento. Vou recriminar as ações, vou estabelecer isso. E a gente vê, cara, isso é real. E principalmente, tá? Quando a gente fala com um contexto hoje de pessoas, e aí vamos deixar as devidas proporções, né? Tem pessoas hoje que têm a opção da homossexualidade, mas são pessoas abertas, são pessoas que conversam com você. Já conversei com alguns, assim. E aí você tem uma ótima relação. Mas tem pessoas que, cara, não querem. Pronto, você é contra aquilo que eu faço, então eu não quero papo com você. Então é bem o que a gente fala do extremismo, né? Então essa relação. Mas assim, cara, tá na sociedade, né? Tá na sociedade. E biblicamente falando, a gente começa a observar alguns relatos, né? Desde muitos, né, tá na sociedade. Muito tempo, historicamente falando, né? Mas assim, Fábio, é bom a gente definir alguns princípios, né, dentro desse contexto da relação da homossexualidade. A Bíblia, ela fala contra. Então, a Bíblia, na verdade, coloca a homossexualidade como um princípio pecaminoso, né? Como tantos outros pecados também. Detalhe, deixar aqui, não é opinião nossa. Não é opinião nossa. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Não sou eu dono da verdade, não sou dono da verdade, pastor também não. Mas Nunca. O Senhor, Ele é o dono da verdade. Isso é importante. Mas desculpa, não tô apontando dedo pra ninguém, não sou melhor que ninguém, só pra deixar claro. Pra depois não falar, nossa, homofóbico lá. Não, essa é a discussão e ela é muito importante, porque as pessoas, elas procuram saber a opinião das outras. Sim. A gente não está num tempo de observar a questão das opiniões, a gente tem que entender o que a Bíblia diz. Sim. Então, a nossa opinião, ela é irrelevante dentro de alguns processos, porque de fato nós temos que ir para um princípio de prática bíblica, tá? E por que eu falo do princípio da prática bíblica? Porque a prática bíblica, ela vai dizer o seguinte, olha, eu condeno o homossexualismo,
mas ela ao mesmo tempo diz assim que Jesus morreu por este homossexual, entregando a vida por ele também. Então quando eu venho para minha opinião, eu digo, não quero. Aí é um problema, mas quando eu venho para prática bíblica, eu tenho que observar isso de maneira ampla e eu tenho que entender que, ok, o homossexualismo é uma prática condenável pela Bíblia, mas ao mesmo tempo, aquela pessoa, né, o ser humano em si, existe um amor de Deus sobre a vida dele. Sim. Né? Então, assim, aí eu começo a tratar a situação de uma maneira diferente por aquele princípio de fato que é bíblico, entendeu? Tanto que eu entendo pessoalmente que tratar sobre a homossexualidade hoje é um desafio gigantesco para a igreja. Bastante. Ainda mais... Porque assim, a Bíblia condena, como a gente falou. Beleza. Só que é difícil lidar quando alguns vão ter o olhar na igreja olhando e falar, cara, eles vão julgar a gente. E como conciliar isso, cara? Como... Assim, eu sei que são vários fatores para uma pessoa ela se identificar como homossexual, certo? Às vezes a pessoa foi abusada na infância, isso pode acontecer, certo? Só que assim, eu também não vou tratar o homossexualismo como o pior pecado, porque qual a diferença do pecado homossexual, da prática no caso, do roubar, do matar, do falar mal do outro irmão, entende? Então, como conceber isso? Como receber um irmão, assim, o senhor como pastor hoje, já chegou na sua igreja alguém que falou, eu sou homossexual, o que eu faço? Pra onde eu vou? O que eu tenho que fazer? Como tratar isso? São vários pontos, esses pontos são bem interessantes, né? Então, e até por vezes as pessoas elas entendem de forma diferente, porque quando você fala assim, cara, a Bíblia ela trata a homossexualidade como um pecado, e aí a gente trata esse comparativo, fumar pra mim é pecado, beber é pecado, roubar, você quer dizer que você está me comparando com um ladrão, você está me comparando com... Nada a ver, é minha opção. Cara, não, gente, pelo amor de Deus, né? Vejam que a gente tem diversas práticas tidas como pecado. Sim. E até interessante a gente trabalhar ali alguns textos bíblicos, né? Eu trouxe até aqui uma colinha, porque a gente tem essas características que são colocadas sobre a questão da paixão dos homens, né? Paulo fala sobre isso, sobre corações inflamados, pessoas que observaram práticas diferentes e foram levados a práticas mundanas, né? Então, assim, a gente tem essa referência, a gente enquadra esse contexto como de fato pecado, mas a igreja ela precisa entender que ao recepcionar alguém que tem esta relação, essa percepção de vida, a igreja tem que estar aberta a recebê-la para então entender o que ela de fato precisa, né? Porque a gente tem que ser também inteligente, né? Então, quando chega uma pessoa dentro da igreja e você tem esse contexto, como de fato, você perguntou se sim, eu posso dizer que já recebi pessoas, já conversei com pessoas sobre isso. Quando elas chegam, você precisa ouvi-las, primeiro ponto. Segundo ponto, entender o porquê elas estão ali. Sim. E vamos lá, existem pessoas que vêm com este princípio de prática, elas estão dentro da igreja porque a igreja, de alguma forma, traz alguma coisa boa para elas, mas elas não querem abandonar aquilo que elas fazem. Bem, como uma pessoa que fuma ou bebe. Ou pessoa que tem o costume de mentir. Beleza, uma pessoa que tem um relacionamento ali, embora heterossexual, mas é um relacionamento que está fora dos parâmetros bíblicos, entendeu? Ela chega ali e ela... Um adúltero. Que gosta de viver uma prática... Pornografia, outra coisa. Um montão de coisa. O cara chega ali e aí ele diz, cara, eu não quero mudar esse meu princípio, mas vira que faz bem. Por que faz bem? Sei lá, cara. O cara vai ter mil motivos. Eu gosto da música. Eu gosto da vibe, né? O pessoal fala. As pessoas aqui me valorizam, né? Alguns lá, sei lá, vão por causa da cantina, não sei. Mas assim, alguma coisa atraiu a pessoa. Sim. Entendeu? E aí, mas eles não querem mudar de vida. Então, este princípio é natural. Então, ok, legal, cara. Fica à vontade, fica aí, né? Pode ficar tranquilo aí.
Mas existem, e aí são os fatores mais desafiadores, são aquelas pessoas que de fato chegam e dizem, ó, eu tenho esse sentimento, eu tenho isso no meu coração, e o que é que eu faço? E aí? Né? Qual o caminho que eu vou ser levado? Então é desafiador, né? Por que desafiador? Porque a gente tem que entender o porquê ela está ali, o porquê ela quer mudar. Se ela entende que ela quer mudar por causa que ela sentiu o amor de Deus, ela entende que esta prática hoje, biblicamente falando, é errada e ela quer ser transformada e mudada, ok. Então ela está num momento certo, num caminho correto, né? E ali você tem que interagir com ela e dizer, ó, isso não é uma coisa que vai ser retirada de você, né? Porque quando a gente fala sobre o princípio de salvação, e aí vamos trabalhar o princípio de salvação dentro de um contexto padrão. Quando somos salvos mediante, né, a graça de Deus, mas assim, o que revela isso é a fé. Então, a partir do momento que nós temos fé no sacrifício de Jesus Cristo, legal, nós estamos colocando a nossa vida a um processo de santificação. Sim, sim. Né? A um processo de mudança. Este processo de mudança não tira de nós os nossos problemas, não tira de nós os nossos desejos. Pelo contrário, nós temos uma capacidade de lutar, batalhar contra eles e a opção de não ceder aos desejos. Já não somos mais escravos. De fato, somos livres, entendeu? Livres no quê? Ok, cara, eu vou ter problema. Eu vou ter, às vezes, desejo. E aí, Fábio, você sabe, cara, porque aquele que mentia, um dia o cara vai ser instigado a mentir, entendeu? Por mais que a tentação vai vir, né? O cara roubava, tá fácil esse negócio aqui, ó, posso, né? Alguém que tem um vício mais específico. Tentação existe, mas aí qual tá a diferença? Em ceder a tentação ou não? Em ceder. Porque eu acho assim, acho que não há diferença de uma pessoa que tem a tentação de uma pessoa do mesmo sexo, por uma pessoa do mesmo sexo, e o outro de outro sexo. Eu acho que a tentação de querer vai chegar naturalmente, só que como o senhor bem disse, depende da pessoa aceitar ou não, aceitar a correção da palavra. Como ela lida com isso internamente. Porque não é fácil, né? Não. Saber, porque às vezes, que eu falo, às vezes tem pessoas que sofreu abuso na infância. Acontece muito, 80% dos abusos, se eu não me engano, 80% dos abusos infantil acontece com familiares. E tem casos que eu já ouvi, casos de pessoas que é homossexual porque o tio abusava dele. Princípio de prática, né? Isso, e pra ele cresceu achando que aquilo é normal. Natural. Entendi. Pra ele é super natural. Gera ali uma questão, né? A gente tem hoje... E esse é outro desafio, né? Porque as pessoas perguntam, onde foi que começou isso na vida dessa pessoa? Por quê? Alguns vão dizer, não, você nasceu assim, não, porque você foi criado pela sua mãe, pela sua tia, pela sua avó. Não tem uma regra. Acha que tem uma referência feminina. Não tem uma regra, não tem algo, cara. Natureza pecaminosa, né? A natureza pecaminosa, por vezes, ela te leva a ir por caminhos bem mais complexos, entendeu? Algum vai dizer assim, não, isso está no seu DNA. Cara, assim, vamos lá. Não tem muito como a gente definir de fato porque, ok, pecado, né? A gente desvia do alvo porque nós temos a natureza humana e ela é caída, a natureza é caída. Mas esse contexto hoje, trazendo essa referência para essas pessoas, a gente precisa só observar e entender, legal, cara, mas qual o caminho que você quer seguir? Por que você está querendo seguir esse caminho? Porque às vezes muitas pessoas vão entrar até com esse contexto, eu tenho sentimentos por pessoas do mesmo sexo, mas eu quero mudar a minha vida. Tá, mas por que você quer mudar? Essa é uma pergunta interessante, porque assim, às vezes vai dizer assim, eu quero mudar porque minha família não aceita. Beleza, mas será que dentro do contexto é a melhor motivação? Não é a motivação correta quando a gente fala dentro do princípio bíblico, dentro do princípio de igreja. Porque legal, eu quero mudar porque meu pai não gosta. Tá, mas se seu pai morrer amanhã, então você vai continuar, né? Então, teu pai não tá perto, posso bagunçar. Posso fazer mesmo. Então, assim, o motivo desse princípio, dessas pessoas que de fato hoje chegam pra gente e dizem, eu quero mudar, eu quero transformar a minha prática, e não é que a igreja tá aqui pra
Cara, a gente já teve muito problema. A igreja, infelizmente, ela às vezes passa do limite. Quando eu digo igreja, a igreja é geral. Geral. Então os caras começaram já a falar, ó, de cura gay. Eu ia falar. Cara, os caras falam de... eu vou expulsar o demônio que tá em você. Isso cara, é um absurdo. Então, assim... Cara, se a pessoa é gay, eu vou expulsar o demônio de você. Aí o cara faz um negócio, não sai. Digamos, a pessoa não muda. Ela vai falar, esse demônio ainda tá em mim, não é possível. Que oração falsa é essa? E a pessoa, às vezes, ela sente um peso por isso. É por isso que eu tava falando. Qual é a sua motivação? A minha motivação é entender que Jesus Cristo morreu por mim. Ok, legal. A partir daí, você tem que entender que você vai continuar, de alguma forma, sendo tentado. Mas as diferenças serão nas suas atitudes em relação à sua tentação. E aí a gente tira esse peso de cima dela, porque assim, vamos dizer assim, não, cara, você tá curado a partir de agora. Entende isso, né? Pelo amor de Deus, não é uma doença. Sim. Mas a partir de você foi curado porque você não vai me sentir mais isso. Aí amanhã a pessoa sai e tem um sentimento que ela vai pensar, cara, eu não fui curado. E aí sabe o que acontece no entendimento, na mente da pessoa? Não mudei, Deus não me quer, Deus não me ama, Deus não quer transformar a minha vida e eu vou continuar nas minhas práticas. Você trouxe mais peso sobre ela. E ela vai viver com essa dúvida. Deus não me quer. E peso de condenação, né? Nossa. Porque, cara, Quando o coração condena, rapaz... Então é um contexto bem complicado quando a gente fala sobre as pessoas que vêm na igreja para receber isso. E de coração, cara, eu vou te dizer uma coisa, e aí eu quero que você, na sua experiência pessoal também, você tá falando comigo aqui, mas eu quero me perguntar também. Na minha percepção, a igreja não está preparada para receber essas pessoas. Não está preparada. Na minha percepção. E a sua? Rapaz, eu acho que a igreja entrou muito no... eu sou santo demais para receber você. Você não pode estar aqui no nosso meio. Não tô dizendo que a gente vai, como pode dizer assim, aceitar o pecado. Não é só isso, eu tô dizendo, vários pecados, mas o negócio é a pessoa. A igreja não está preparada para ajudar essas pessoas, a tratar essas pessoas na forma bíblica, de forma bíblica, porque muitas vezes a pessoa está engateando na fé. Qualquer passo errado qualquer coisa que você falou para ela vai embora. Como, vou expulsar de você esse demônio que tá aí. Você sabe extremismo é o que você falou. Extremismo, cara, isso que você falou é fantástico, tá? A pessoa é um bebê na fé. Na fé. Quando a gente fala sobre esse princípio de conversão, todos nós, de fato, quando Jesus Cristo nos alcançou, nós iniciamos um processo. E esse processo ele vai trazendo... A palavra de Deus ela se revela de maneira progressiva, né? Dentro da história e também de maneira progressiva para cada um de nós. Né? Quando Paulo vai falar lá no texto, ele diz assim, cara, eu queria alimentá-los com um alimento mais substancial, mas ainda vocês estão no leitinho, né? Ou seja, porque existe um processo, então a gente vai entendendo, conhecendo, crescendo, se desenvolvendo, ele é um processo natural. Então quando uma pessoa ela chega, e aí, né, às vezes até mesmo com práticas ou até... hoje né, a gente tem até que entender porque assim existe um processo mais avançado, né? Que não é só o princípio da prática homossexual. Hoje as pessoas elas estão subindo um pouco mais a régua e você começa a ter a transformação de sexo, né? Sim. Então as pessoas que começam a fazer cirurgias, começam a tomar hormônios e cara. Já conversei com pessoas assim, cara. E aí por aí vai, né? Então assim, às vezes só aquela pessoa que de alguma forma ela se identifica como homossexual, mas ela é homem, tem uma aparência de homem, é mais fácil tratar. A menina se identifica como homossexual, mas ela tem uma aparência de menina, legal, é fácil, é tranquilo. Mas aí quando a pessoa já vem num processo mais evoluído, e aí você tem todo um contexto diferente, ela se veste de forma diferente, ela se porta de como forma... lidar com isso? É por isso que eu digo que a igreja ainda não está preparada para isso. Sabe o que eu penso? Eu penso que muito hoje, eu vejo muitos, vou falar cristãos, mas a igreja, vejo muitos hoje que estão na fé há 20, 30, 40 anos e não tem uma profundidade na palavra. Porque assim, como é que você combate o pecado? Com a palavra. Sim. Com a palavra e
a palavra vai te dando sabedoria. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Cara, eu vejo muito que muitos não cresceram na palavra como deveria crescer, pelo tempo que já está. Como Paulo disse, eu queria dar um alimento sólido para vocês, uma feijoada, um carneiro assado, cheio de legume aí também misturado com ketchup, mas vocês só suportam leite. Sim. As pessoas, elas não estão se desenvolvendo no crescimento da palavra, né? Na palavra. E aí, eu acho que esse é o grande problema da igreja hoje, né? Então a gente, por exemplo, a gente quer observar lá fora e ver qual é o problema da sociedade, né? Mas a igreja tem as suas questões internas também. Nossa. Tá? E porque a igreja tem alguns problemas, ela passa a não ser a igreja efetiva que ela deve ser dentro da comunidade. Tá? Tem um livro, se eu não me engano, Bill Hybels fala sobre isso, né? Liderança corajosa. Ele inicia o livro dizendo que a igreja, ela é a solução para o mundo. A luz. Ela é o único lugar onde tem toda a solução para o mundo. Então vamos lá, o governo não pode resolver a questão do mundo. As instituições, não, o governo não conseguem. A igreja, ela é esse mediador, né? Por quê? Porque ela tem a palavra. Tá? E é a palavra que traz libertação, é a palavra que traz mudança e transformação. Então a igreja, como detentora da palavra, ela é aquela que implementa as mudanças dentro da sociedade. Mas como é que uma igreja se porta não conhecendo a palavra? É difícil, cara. Você acaba não sendo, na verdade, um princípio de luz e sal para a terra, entendeu? Então a gente começa a ver essa dificuldade quando nós trazemos um tema como esse para a igreja, dizer assim, irmãos, homossexualidade, cara, não tem princípio, não tem embasamento, não sabe como lidar, não sabe como tratar. Então é um tema difícil porque você vai de 8 a 80. Dentro da igreja você vai ter gente que vai falar assim, não aceito, não admito. Você vai direto, o pastor vai direto no julgamento e não quero, vai pro inferno. Vai pro inferno. Não, vai pro inferno. Você fala, calma aí. Como também você tem a outra ponta na igreja, daquelas pessoas que dizem, é tão bonito. Meu melhor amigo Passar a mão em tudo. Minha melhor amiga não tem problema nenhum. Olha, e é uma pessoa muito boa, né? Nossa, é a melhor pessoa do mundo. É mais certinho do que crente. Tanto que tem igrejas inclusivas, né? Tem muitas. E quando que surgiu isso? Igrejas inclusivas, é novo? É razoavelmente novo dentro dos movimentos, tá? Você conhece o Luiz? É novo? Acredito que sim. É novo. Quando? Desde quando? Desde... É que a mídia hoje traz essas coisas pra gente, que estavam ocultas, né? Você já visitou uma já? Não. Já foi já? Em alguma? Não. Eu vi alguns vídeos já, o pessoal chamando, né? Vem pra cá que a gente aceita. Mas a forma deles chamar a atenção é o aceitar, porque a pessoa que tem essa opção sexual, ela se sente isolada da igreja, da nossa igreja atual, né? E se surgisse... Ó que interessante, tá? É o aceite, ela quer ser aceita. Sim, sim. O ponto. A voz, quer ter voz. Ela se sente aceita na igreja que julga, mas a igreja que abraça, ela se sente aceita. Tipo assim, aí ela vai. Imagina se também vou colocar aqui, se surge uma igreja assim, essa igreja aqui é pros adúlteros. Pode vir que não tem problema. Não seria esse nome, seria um outro nome, sei lá. Cara, vamos lá. Movimentos da igreja é um tema muito importante. Deixa eu só trabalhar alguns textos bíblicos antes de a gente entrar nesse assunto aí. Vamos só para não dizer que a gente não falou de Bíblia aqui hoje. Pode ser assim? Pode. Olha lá, né? Paulo, ali, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte, né? Vocês não sabem, né? Minha colinha aqui. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, né? Aqueles que não vão entrar no reino de Deus, né? É a 1 Coríntios 6, 9 a 11 ali, tá? Não entrarão os imorais, não entrarão os idólatras, não entrarão os adultos, nem os homossexuais, tá? Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim todos vocês foram lavados e santificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Então aqui nós temos um relato, de fato, algumas coisas que assim, alguns comportamentos que não entrarão no reino de Deus. Ponto. Incluiu tudo no mesmo pacote.
E aí perceba, Paulo não está falando sobre o sentimento, ele está falando sobre o comportamento. Práticas. Prática. Então, assim, é aqueles que de fato praticam o mal, enganam, são imorais, são idólatras e tudo mais. Então, é esse contexto. Ali em 6,18, no primeiro livro de Coríntios mesmo, ele diz assim, ó, fujam da imoralidade sexual. Né? Algumas pessoas tratam essa questão da sexualidade de uma forma muito tranquila, porque elas querem se auto-justificar. Calma aí, se Deus me deu esse desejo, é porque eu tenho que esboçá-lo, né? Deus me deu, é algo lindo, né? Meu pai costuma brincar, meu pai fala assim, é o amor. Vamos viver o amor, né? Mais amor, por favor. Então esse princípio, ele é um princípio bem complicado, né? Quando a gente vê Romanos, por exemplo, Romanos 1, 24 e 28, diz assim, ó, por isso Deus entregou, né, a impureza sexual, os desejos pecaminosos aos corações e a degradação dos corpos, né? Porque trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviam a coisas e a serem criados no lugar do Criador. Só o Criador é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. As suas mulheres, inclusive, trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias ao princípio da natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram em paixões uns pelos outros. Vamos lembrar, Paulo vivendo um princípio de uma cultura romana. Cara, isso no Império Romano era uma coisa que acontecia muito, tá? Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, receberam a si mesmo castigo merecido por sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, e ele os entregou a uma disposição mental reprovável para as práticas que eles deveriam. O que a Bíblia fala dentro desse contexto da prática homossexual, pecado, julgamento de Deus, né? E aí quando você fala sobre o contexto da igreja, a forma da igreja amenizar esse processo, ela tem sido tanto quanto complexo e por vezes disfarçado. Então vamos lá. Como disfarçado? Disfarçado, vou tentar te colocar. Hoje, por exemplo, se nós recebemos a nossa igreja, a igreja cristã, nós somos uma igreja. A minha igreja nasceu no movimento pentecostal, mais ou menos no ano de 1970, né? Então ela é uma igreja que ela vem de igrejas tradicionais e aí, envolvida no Pentecoste, ela se formou. Tanto que ela é presbiteriana, mas renovada, né? Então as práticas dos dons espirituais, elas estão trabalhadas dentro do nosso contexto. Então, é a mesma linhagem do Augusto Nicodemos? A mesma linhagem, e aí o presbiterianismo, só para você entender, é gestão, é forma de gestão da igreja. Nós funcionando através dos presbíteros, né? Então é um sistema de gestão. Mas você crê especificamente dentro do contexto da teologia presbiteriana, lá, calvinista? Não, a gente tem uma inclinação diferente dentro desse contexto, tá? Mas a gente nasceu nesse movimento. Depois do movimento pentecostal, existiram novos movimentos. Um clássico é o movimento neopentecostal, que são as igrejas hoje que nós conhecemos, como a igreja do R.R. Soares, Universal, neopentecostais. Depois disso veio o movimento das comunidades, né? E aí você se lembra, acho que das comunidades hoje grandes que ainda continuam e persistem, Comunidade da Graça, são igrejas que se desenvolvem. Só que a gente passa hoje por um novo momento. Então é um novo momento onde vem, por exemplo, igreja inclusiva. O que a igreja inclusiva diz? Ela prega a mesma palavra que nós pregamos. Mas ela diz o seguinte: o homossexualismo aqui pode. Porque eles encaram, inclusive, o homossexualismo como um princípio bíblico. Que é o caso, por exemplo, lá que muitos justificam o homossexualismo com o texto lá de Davi e Jonatas. Então, ali, o princípio que eles têm, na verdade, ali é sobre isso. Na hora que Jonatas acaba se tirando a armadura é a roupa que ele tirou?
Na verdade, o texto que a gente vai ter ali é o princípio da armadura, né? E ali eles falam também sobre aquele contexto lá, porque o coração dos dois se entrelaçaram, olha, né? Cara, tá bom, a interpretação bíblica, ela é um princípio, exegese tem que ser feita de fato, mas a gente vê na palavra totalmente contrário. Na verdade, eu entendo que as pessoas utilizam aquele texto como um pretexto para se auto-justificar. Né? As minhas ações, elas estão pautadas naquele momento. E para mim, não é um momento que existiu, né? Então, na verdade, Davi era cunhado de Jonatas, né? Cunhado. A Bíblia vai mostrar que eles eram muito amigos, né? E até um contexto bíblico, a Bíblia fala sobre que existem muitos momentos que amigos são mais chegados do que irmãos, né? Então, quando a Bíblia falou sobre aquele contexto, é que eles eram pessoas que se, de alguma forma, amavam dentro de um relacionamento, mas um relacionamento de irmão, de amigo. Tanto que, por algumas vezes, o próprio Jonatas, contrariando o pai Saul, defendeu Davi. Amigos, né? Não, mas eles tinham mais que irmão. Brother. Mais que amigo, né? E você vai ver essa fidelidade, essa amizade, por exemplo, depois, quando a família de Davi morre, e aí você tem o filho de Jonatas, Davi cuida dele, restitui as terras, então você vê essa relação. Então essas igrejas, elas querem justificar. Elas falam sobre todo o princípio do evangelho, inclusive, tipo, beber errado, fumar errado, a única diferença, não, aqui pode ter casamento homoafetivo. Ela é uma igreja que se determina cristã, mas pode-se ter o relacionamento homoafetivo. Beleza, é o movimento que tem. Aí você vai ver muitas pessoas ali, e aí é pastora casada com mulher e todas as outras relações. Só que existe um movimento, esse é notório, tá? Esse movimento da igreja, inclusive, é notório. Só que existe um movimento agora, e ele é um movimento que, pra mim, é o que eu te falei, disfarçado. Né? Disfarçado. Por quê? Porque ele é um movimento onde as igrejas pregam um princípio de hipergraça. Hipergraça. Já ouviu falar sobre isso? Já. É um princípio de que, cara, você pode fazer tudo o que você quiser. Já foi feito lá na cruz, não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada. Então, essas igrejas, elas acolhem as pessoas da forma que elas estão e permitem que elas continuem, independente de qual prática, mas uma prática pecaminosa. E aí, dentro desse contexto da hipergraça, existe a perspectiva do movimento homoafetivo. Porque eles são recebidos também dentro desse contexto e continuam dentro da sua prática. E essas igrejas tornam líderes, colocam ele numa condição de pluralidade. Mas é uma igreja como qualquer outra. Só que eles têm esse princípio ali, cara... É bem complexo isso, porque tá disfarçado. É muita coisa, sei. A gente tem uma igreja grande, inclusive, aqui na nossa região, né? E é só pra você entender, eu recebi recentemente uma pessoa que eu caminhei durante muito tempo, ela foi pra um lugar desse. Foi pra essa igreja específica. E eu sou o cara do café, tá? Então, assim, eu sento com os meninos, com o pessoal, tá? Vamos na padaria, vamos tomar um café e tal. E eu gero relacionamento, mantenho esse relacionamento. E aí, então, eu trago essa pessoa um dia pra conversar, vamos sentar aí, vamos conversar e tal. E ela virou pra mim, ela disse assim, cara, agora eu entendi o que é o conceito da graça de Deus. Eu já sabia onde ele estava, já sabia onde ele congregava, já sabia o que ele fazia. Ele disse assim, porque agora eu não sinto peso nenhum na minha vida. Eu posso fazer tudo o que eu quero e eu sei que a graça de Deus perdoa. Eu disse, não, cara, mas como assim você pode fazer tudo o que você quer? Ele falou, não, cara, não tem condenação nenhuma pra mim. É muito perigoso pensar dessa forma. Não tem condenação nenhuma pra mim, cara, eu posso. Tanto que assim, é uma pessoa que estava amaziada, né, e era líder deles lá, líder de célula, se eu não me engano, tal, um negócio assim, né, cara, de boa. Você mora com a sua namorada? Fica tranquilo, cara, né? E aí foi até engraçado que ele disse assim, ele falou, cara, porque quando eu tava na sua igreja, eu falei, cara, né? Quando eu tava na sua igreja, as palavras eram pesadas. Aquilo que vocês pregavam lá me confrontava. Eu sentia peso por aquilo. Porque eu entendia que eu precisava mudar. Agora não, eu sei que eu não preciso. Então o evangelho, ele é o evangelho leve pra mim. Aí eu falei, cara... Cara, então, é isso que eu fico pensando, porque assim,
Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós de forma alguma. Isso é dom de Deus, é um presente de Deus. Só que eu fui salvo para praticar as boas obras. Eu não fui salvo. Jesus já fez tudo na cruz, eu preciso fazer. Não, é santificação dia após dia. Sim. Não é, aceitei Jesus, já estou santificado. Como é que eu vou mostrar que eu sou um exemplo diferente se eu estou sendo igual? Totalmente igual. E é engraçado que as pessoas do mundo, elas observam isso e elas não querem, na verdade, um cristão que é igual ao mundo. Não quer. Não quer, cara. Não tem mudança, não tem transformação, eu não quero isso. E outro, o evangelho é mudança de vida. Sim, transformação real. Se não tem transformação, não é evangelho. Testemunho diário, resignação, errei, volto, peço perdão. Então, este é o princípio de evangelho e são as características que as pessoas entendem que são os cristãos. Tanto que nós somos o tempo todo chamados a isso, né? Se alguém chega pra gente e ele diz assim, cara, mas tá crente tá fazendo isso? Porque as pessoas têm um princípio de valores, de padrão do cristão. Sim. E aí se você continua com a mesma prática, e vamos falar sobre o princípio aqui da homossexualidade, você continua na mesma condição, cara, para as pessoas não houve uma transformação, não houve mudança. Então, assim, não é cristianismo ou evangelho de verdade. Aí as pessoas pintam uma igreja que aceitam as práticas, né? No caso, falando especificamente da homossexualidade, tanto latentes mesmo, dizendo, ó, sou uma igreja inclusiva, você pode vir aqui porque você vai ser aceito, como então uma igreja que é amena e diz, cara, continua como você tá, fica tranquilinho aqui e vai embora. E para mim esta igreja ela é a mais preocupante, porque, por exemplo, hoje você fala assim, aquela igreja é inclusiva, certo? Se você sabe o que acontece lá, você tem a opção de ir ou não ir. Você diz, cara, eu não vou. Sim. Eu não quero levar minha família para esse contexto, conviver esse contexto. Né? Aí você tem a opção de não ir. Mas de repente você olha uma igreja que aparentemente é uma igreja boa, e aí você leva a sua família para aquele contexto. E aí então ela começa dentro daquele dia a dia ter contato com práticas que não são práticas cristãs, né? E vamos utilizar aqui o princípio dos filhos, por exemplo. A gente nunca quer que os nossos filhos estejam com pessoas que têm um padrão de prática diferente. Vamos lá, né? A gente ensina, as crianças vivem no mundo, não tem jeito, mas a gente toma cuidado, né? A gente dá mais influências. De fato, é uma coisa natural. Sim. Então, assim, às vezes, as pessoas sem saber estão colocando a família numa toca de leões. Mas qual a intenção disso? Você acha que uma pessoa segurar assim, não, fica aí no seu canto. A intenção disso é o quê? Será? Eu sei que deve ter várias intenções, mas será que é pra segurar ali? Vou segurar ele aqui pra poder encher mais a igreja. Vou segurar ele aqui pra poder trazer o dízimo. Eu acho que tem essas motivações, sim. Mas a principal motivação, na minha cabeça, o cara teve uma percepção deturpada da palavra. Deturpada da palavra, certo. Ele acordou um dia e aí ele disse, não, cara, isso é uma relação pra mim, né? Vamos falar sobre a questão inclusiva, cara. Eu não me recordo o nome do filme. Tem um filme famoso até, se não me engano, no próprio Netflix. Ele tá lá, que é de um pastor. De um pastor que um dia ele acordou, cara, é um pastor de uma igreja extremamente tradicional nos Estados Unidos. É a história real, tá? Depois a gente posso procurar e depois o pessoal colocar nos comentários. Ele acordou e disse, não, calma aí, cara, Deus morreu por todo mundo. Na cabeça dele, Deus morreu por todo mundo, então todo mundo tá salvo. Cara, ele começou a pregar isso na igreja dele. Rapaz. Aí a igreja dele, que é uma igreja tradicional, esquece, né? Então a igreja foi definhando, as pessoas foram mudando de igreja, tá, uma história real, verídica, né? E aí como termina esse filme? Esse filme termina, o cara não teve mais a igreja dele, e esse filme termina com ele indo pregar numa igreja inclusiva. Nossa. Entendeu? Você vê por onde... Cara, e assim, uma coisa puxando a outra. Tem a igreja inclusiva. Hoje, falando de sociedade, tá mais... hoje, digamos assim, é fácil você ser homossexual, diferente dos anos 90, 80, 70, né? Então, aí você vê também que hoje, não, eu me identifico como homossexual. Aí o outro, não, eu me identifico que tem pessoas que têm relação com animais, eu não sei, que gostam de objetos. Você vê como que, pra onde que tá caminhando isso? Passou do limite. Passou, é isso que eu tô falando, saiu... Cara, era meio que escondido aqui nessa linha. Só que daqui a pouco, a linha começou a sair vários fiozinhos. E daí... nós tínhamos lá atrás a identificação heterossexual, homossexual. Ponto. Desculpa assim, o termo. Era simples de você ter uma compreensão, né?
Né? A pessoa, ou ela tinha essa... Eles chamam de orientação, eu chamo de escolha. Se ela é homo ou se ela é heterossexual, ponto. Hoje virou uma coisa assim que... Eu vou confessar pra você, recentemente eu tive uma conversa sobre isso com um homossexual. E ele, homossexual, né, naquele contexto, ele disse, cara, eu não suporto isso. Rapaz... Cara, porque assim, ele tem aquele conceito, não, ele é casado lá com um parceiro dele, né? Ele diz, cara, não dá, e ele, homossexual, dizendo, é bizarrice. Mas de onde que ele concebe isso? Porque na concepção dele é justamente isso, cara, eu tenho uma relação com uma pessoa do mesmo sexo. Minha escolha, minha condição, sou homossexual, beleza. Mas hoje você começa a ter um monte de variação que você não tem, cara. Congênero, cisgênero, e aí, cara, assim, eu te confesso, eu não consigo acompanhar esse processo. Eu também não... porque assim... porque a gente não faz parte, senão a gente... Não, mas nem isso, a gente tem que ter um olhar, tá? A gente tem que ter um olhar pra isso. Mas, por exemplo, acompanhar esse processo, eles mesmos modificam, né? Porque antigamente era LGBT. Agora... Né? LGBT que, assim, não peguem isso como denegrir ou zombando, é porque eles foram aumentando até o ponto de colocar o plus lá, que é o mais. Né? Porque nem dentro desse processo, de fato, eles conseguem se identificar. Há muitas identificações dentro disso. E aí você vai ter uma pessoa, por exemplo, que ela não estabelece nenhum princípio, que ela não consegue se relacionar com ninguém. Aí você vai ter tem as pessoas que se relacionam com animais. Muito complexo, cara. Demais. Então, isso é natural, tá? De caso. Você tem hoje pessoas que se identificam de outro sexo. Como que é? Pessoas que se identificam de outro sexo. Deixa eu dar um exemplo. Nasceu homem, mas se identifica que é menina. Mulher. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer a transição, certo? Porque hoje tem esse contexto. Então ele vai ali fazer a cirurgia, ele vai fazer ali os contextos, hormônios e tudo mais. Pega essa. Tem um rapaz aí recentemente, né, cantor? Não, tem... Não, que eu falo o famoso que era da igreja. Não, tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente. Uma vez eu estava com um cliente, levei, a voz era feminina, tudo. Se a gente foi conversando, se ela não fala que na verdade era homem, eu não ia perceber nunca. Tomou hormônio. Então, ela tá nessa fase, uma fase de transição, né? Mas por que eu tô falando isso? Pra você entender como isso tem se tornado cada vez mais difícil. Então, e eu já ouvi relatos de casos, assim, tá? Não tô falando de besteira não, porque eu quero relatos de casos. Então, digamos que ele, porque nasceu homem, está fazendo uma transição porque ele se identifica como mulher. Só que, de repente, no meio do processo, ele, que é homem, nasceu como homem, está fazendo uma transição para mulher, e ele se entende como mulher, ele, em certo momento, ele entende que ele é gay. Que, no caso, a mulher que ele é gay. Então, ele é homem, transicionando para mulher, certo? O que você pensa? Este homem transicionado para mulher vai ter uma relação com um homem, certo? Não, mas ele entende que é gay, então ele vai procurar uma mulher. Como entender isso? Não, assim, aí você pergunta, calma aí, então. Pra mim é confuso, muito. Extremamente, porque assim, se você vai se relacionar com uma mulher, então que você seja homem, aí você volta lá pro princípio. Então assim, tá acontecendo muita coisa e as pessoas não estão parando pra pensar que já se tornou uma coisa assim, cara, difícil de se acompanhar. Tanto que eu vou te dizer, eu conversava com uma pessoa que é homossexual, mora com outra pessoa e diz assim, cara, eu não entendo. Eu não compreendo isso, não faz sentido pra mim. Entendeu? Então, assim, é uma questão extremamente complexa. E aí, vamos lá, né, trazendo pro nosso contexto, a igreja está inserida nesse meio. Tá no meio. E a igreja, como eu estava comentando contigo, que é a resposta para o mundo, ela tem que ser uma igreja que vai olhar para essa situação, para este caos do mundo e vai dizer, cara, eu tenho a solução para isso.
Jesus. Mas como é que a igreja, que é a solução para o mundo, e normalmente a gente espera que as pessoas venham até nós, que é um fator errado que a gente tem que ir até as pessoas, vai conseguir gerar mudança neste mundo caótico que nós estamos, se a partir do momento que chegar uma pessoa na nossa comunidade de fé, ela automaticamente, que já tem os seus estigmas, ela é simplesmente empurrada para fora. E eu estou falando de uma pessoa que ela é homossexual ou tem desejos homossexuais. A igreja não consegue. Se alguém chegar hoje pra gente na nossa igreja e dizer assim, cara, eu tenho desejos homossexuais, com quem eu converso? Todo mundo vai falar, fala pro pastor. Tem gente que é bem extrema e, não, vou ter que descomungar até você melhorar, sei lá, mudar. Cara, não é... Como fazer isso? Você tratar isso? Então, aí é o que nós tratamos o princípio da palavra. Nós sempre trabalhamos a relação do princípio da palavra. De fato, isso é um erro. Você pode sentir, mas a prática disso é um contexto diferente. Busque santidade, então procure mudar a sua vida. E aí é onde nós vemos pessoas que têm uma mudança. Não vamos dizer que a pessoa nunca mais vai ter esses desejos, mas ela simplesmente entende o princípio da mudança. E aí tá nela porque assim, vamos lá. Às vezes tem pessoas que, por viver esse conflito interno o tempo todo, ela decide, por exemplo, viver uma vida de celibatário. Diz, cara, eu tenho muito problema. Talvez eu não consiga, digamos assim, me relacionar com o sexo oposto. E até mesmo, talvez, se relacionar pode remeter a pensamentos do pensamentos anteriores. Ou comparativos. Então, eu prefiro celibatário. Tem outras pessoas que, de alguma forma, conseguem seguir e dizer, não, conhece uma pessoa, entende... E muda. A pessoa tem essa compreensão e ela muda. Muda esse contexto, muda esse princípio de vida. Depende muito da pessoa, depende muito da mente, né? Eu vou te confessar uma coisa, sabe? Assim, acompanhando o dia a dia, com o pastor de igreja e tal... Cara, eu infelizmente pessoalmente assim, eu não conheço alguém que disse assim, mudei. Não conhece? Não conheço. Conheço assim, uma outra pessoa que disse, quando eu era adolescente, com um amigo, com uma amiga, eu tive um afã lá, em algum momento assim. Mas uma pessoa que vivia, que já foi... Não conhece? Não conhece. Rapaz. Porque é difícil. A questão da prática, né, dentro da igreja hoje, das mudanças da igreja. E aí é a pergunta, né? Será que a igreja tem pregado sobre isso? Será que a igreja tem amado, tem recebido essas pessoas? Como a igreja tem se comportado em relação a isso? Porque se não tem em nosso meio, quer dizer que a gente não está alcançando, na verdade, alguém que Jesus Cristo morreu por ele também. Cara, te cortando, desculpa te cortar. Mas olha que interessante, também tem um lado bom. Tem um rapaz que ele fez até a mudança de sexo. Eu vi no Instagram e ele se converteu, se batizou e tal. E começou a voltar, aí ele tinha até o 6 e tirou o 6. Você viu esse caso, Luiz? Viu? Não sei se você viu. Ele usa aparelho. Já vi alguns casos. Eu vi no Instagram. Ele tá bem famosinho, cara. É que eu não é famoso, eu não conheço. não consigo acompanhar muita coisa assim no Instagram, mas eu vi. Tem coisas boas também. Tem testemunhos assim, de transformação. Eu já vi testemunhos de pessoas que eram homossexuais, deixaram a prática, tem famílias e vive a sua vida ali normal. Como você bem disse, vai ter tentações. Cara, tem pessoas que eu acho que deixou de lado e vai embora. Sim. Mas tem pessoas que, eu ainda sofro. E mesmo que tenha mudado, mas vez ou outra acontece. Bem como uma pessoa que parou de fumar. Sim. Bem como uma pessoa que tem gente que tem a necessidade de mentir. Uhum. Cara, tem muita gente. A necessidade de roubar, ninguém tá olhando, a pessoa vai lá e deixa eu levar essa caneca aqui. Tem, cara, e vai sofrer essas tentações. Certo? Mas eu acho que entra o que o senhor disse. A questão da palavra. A maturidade na palavra. Porque é a palavra que nos limpa. Sim. Ela que nos lava. Que nos purifica, que nos santifica dia após dia. Certo? Porque sem a palavra a gente não consegue. Lembra que nós comentamos sobre, foi a sua fala, né? O novo nascimento, né? O novo nascimento. E Jesus fala sobre isso lá com Nicodemos, né? Nicodemos, é necessário nascer de novo, né? Por quê? Porque o contexto de nascer de novo, a compreensão pra gente mundana é que nem Nicodemos lá. Como eu vou voltar? Aproveito da minha mãe. É um novo processo de vida, é uma nova reeducação, uma nova transformação. E toda vez que nós somos levados a um novo nascimento dentro de um encontro com Jesus, nós somos bombardeados de verdades e verdades que são trazidas pela palavra.
E essas verdades vão gerar confronto em nós para que haja mudança e para que haja transformação. Né? E é esse contexto que nós lemos a palavra de Deus e diz, né, a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, o processo de libertação vem através do conhecimento da palavra, que é a palavra, Cristo Jesus. Então, quando eu me promovo e me abro para um novo nascimento, para uma transformação, cara, você é bombardeado por aquilo e aquilo começa a gerar uma transformação na sua vida. Né? E não é algo pesaroso, não é algo ruim. A pessoa que se encontra com Cristo, através do amor, da palavra, da manifestação do poder, de fato, cara, não tem peso para ele nenhum abandonar as práticas mundanas, porque o amor de Cristo é maior. A relação de Cristo, ou o princípio da verdade, da relação da vida eterna é muito maior. Então, uma prática mundana para ele, homossexualismo ou outra coisa, é deixada de lado, entendeu? E aí ela passa a viver um princípio de uma nova vida, né? E eu tô falando de prática, não de tentação, de prática. Por quê? Porque a prática é aquilo que reserva pra gente um novo contexto. Então essa percepção de ter um encontro com Cristo promove nas pessoas a mudança, né? Promove. E aí você, de fato, muitas coisas que eu não conheço pessoalmente, mas sim, vários testemunhos de pessoas que de fato tiveram uma transformação e tudo mais. Mas ao mesmo tempo que eu digo infelizmente, é infelizmente mesmo, porque a gente já conversou com muitas pessoas sobre isso e no final a pessoa ela opta pelo princípio da prática do pecado. Porque entra nos desejos da carne. Sim. O desejo da carne. Não que todo mundo vai ter, por exemplo, nem todo mundo vai ter o desejo de roubar ou mentir, como eu tenho falado aqui outras vezes. A mesma coisa, nem todo mundo vai ter o mesmo desejo pelo sexo ou mesmo sexo. Então é a questão da prática da carne. Princípio do pecado. Princípio do pecado. Natureza caída, né? Depois que eu falo, cara, essa prática, desde lá atrás, Adão e Eva. Há muito tempo. Há muito tempo. E culturalmente, né? Existem algumas culturas que isso é muito natural, tá? Isso é muito tradicional, é muito aceitável. Na verdade, o Brasil, a gente precisa ver o contexto histórico, né? Então, o Brasil, ele está vivendo hoje o que muitos países já viveu, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem muitas, e eu vou utilizar o termo que o pessoal usa, muitas agendas que são contra o cristianismo, né? O princípio do homossexualismo é um desses. Tanto que você ouve muito falar sobre isso, e quer queira ou não, dentro do contexto da população, os homossexuais são uma pequena parcela da população. Os direitos têm que ser reservados, têm que ser preservados, eles têm que ter todo esse contexto como todo mundo tem que ter. Aí você vê um grande barulho sendo feito grita bem alto, né? Por volta disso, né? E tem até cara, chega a ser cômico, mas é uma realidade. Tem até um vídeo que tem na internet, eu não sei se você chegou a ver, que é um vídeo de paródia mesmo, né? É paródia mesmo que as pessoas, são humoristas que fazem. Tem dois caras que chegam num restaurante, a pessoa chega, não sei o que, né? Bem-vindos, aqui é um restaurante inclusivo, não sei o que, né? Com linguagem neutra, a pessoa chega, e aí eles viram e falam assim, que é inclusivo, e aí diz assim, então me vê, por favor, o Menuhin Braille, tem um amigo meu que é cego, que ele tá vindo aí, que eu quero... Não é esse tipo de inclusão. Meu amigo é deficiente, tem uma rampa de deficiente para ele que ele tá chegando daqui a pouco aí. Então, assim, é uma crítica a esta... incluindo o quê? Quem quer dizer? A essa construção de uma verdade que tem sido gerada. Eu vi esse... É do... Eu não sei dizer quem é. Rapaz, eu não sei. Mas eu já vi. Você viu? Mas é bem criativo, né? É crítico, na verdade, né? Como a gente também tem os nossos... Sim. Dentro da nossa própria casa, muitos cristãos criticam a gente pelo nosso modo de pensar, sim. De falar, ou porque prega, ou assim... Mas assim, e a gente leva com humor, né? Mas é um contexto muito importante, que a gente está hoje num barulho muito grande na sociedade, uma agenda muito forte contra isso, e de alguma forma as pessoas, toda vez que a gente para falar assim, que a gente pensa diferente, nesse tom, eu penso diferente de você, você é homofóbico, não sei o quê, e são pessoas que vêm para cima com uma condição bem pesada. Então a gente precisa entender que é uma coisa existente, é uma coisa que dificilmente a gente vai ter um passo atrás, mas calma aí, né? Vamos reservar as devidas proporções. Por quê? Porque isso aconteceu em outros países lá fora,
E o que você começa a gerar na sociedade? Você começa a gerar um contexto de indiferença. Uhum. Porque assim, se eu não posso mais falar para você que aquilo que você está fazendo eu acho errado, e é o que está acontecendo hoje, então é mais fácil eu não falar com você. Porque eu vou incidir num problema de você ficar magoado comigo, me processar, porque eu... Porque você... discordar hoje em dia é pretexto para falar, você é preconceituoso. É morte. É homofóbico. É homofóbico, vou te processar. Você está sendo contra a lei. Cara, e a lei vai para cima, a lei coloca lá que você simplesmente tem que pagar uma indenização e tudo mais. Então, tem uma lei que protege atrás também, né? Que apoia, digamos isso. Tão dentro da agenda, né? Então, assim, é complexo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de falar. E aí você começa a ter uma sociedade, por exemplo, que é uma sociedade que daqui a pouco ela não vai mais se manifestar. É uma sociedade que ela vai ser cada um na sua. Mas você acha que os cristãos, eles deveriam não bater de frente, mas trazer a palavra? Você acha que a igreja hoje, você acha que ela tá meio que covarde nesse aspecto de se esconder? Como que você pensa? Eu acho que aqueles que estão falando estão sendo calados. E tem muita gente que nem coloca isso para falar para não ter problema. Nós tivemos recentemente, nós tivemos, por exemplo, no mês denominado o mês do orgulho LGBT, né, o orgulho gay, um pastor famoso, um pastor midiático, né, de mídia, né, uma igreja inclusive que não está nem aqui no Brasil, está nos Estados Unidos, que é o pastor André Valadão, da Lagoinha lá, Orlando, e ele fez o mês, um mês falando sobre o princípio de orgulho, e ele falava, em primeiro lugar, orgulho é pecado. Então ele fez uma série de ministração, foi uma série de ministração assim, bem incisiva sobre a questão desse princípio de orgulho gay e tudo mais, cara. Foram 4 ministrações ali, ele, André Valadão, André Fernandes ministraram, cara, isso gerou um problema, que o cara lá nos Estados Unidos foi processado e caçado aqui no Brasil, gerou problemas para ele aqui no Brasil. Nossa. Entendeu? Então, assim, até que ponto, né? Embora, assim, nós tivemos um momento onde nós tivemos um grande problema, né? Foi, se não me engano, há 8 anos atrás, tinha uma lei bem forte. E essa lei, ela dizia que, né, em relação a esse princípio, ela dizia que qualquer tipo de literatura que falasse contra o homossexualismo deveria ser abolida. É uma lei que transitou e ela quase foi aprovada, PL 222, eu não me recordo qual é o nome da lei. E a bancada cristã teve que se movimentar por isso, porque assim, cara, se você diz assim que qualquer literatura que fala contra o homossexualismo tem que ser banida, você tem que rasgar. Mas aí vai entrar numa contradição, porque e como é que a igreja, inclusive, ia lidar com isso? Cara, já não tem lá dentro da Bíblia deles lá esse negócio. Deve ter tirado, com certeza. Ou então ia ter a Bíblia, só que modificada. Modificada, não fora dos padrões. Que é o princípio de uma seita. Qual que é o princípio da seita? Você começa com a base bíblica atribuindo novos costumes, né? É assim com todas as seitas que são por aí. Então você começa a observar que esta igreja, inclusive, ela caminha por um princípio de seita. Seita pela nossa percepção e visão cristã, tá? E a gente tem de fato o direito de falar sobre isso. Quando a gente fala sobre, inclusive tem umas matérias, seitas, heresias, coisas que são contra a palavra de Deus. Mas era uma lei que ia fazer barulho, né? Tanto que no meio dos pastores evangélicos dizia, se essa lei sair, próximo domingo nós vamos ter que pregar sobre... Tem muito tempo isso? Cara, eu tava no seminário, velho, acho que uns 8 anos. Rapaz. 10. Não sei, mas foi um negócio assim bem... Se isso sai, meu... Na surdina, assim, sabe? Não, se os caras colocam uma lei e passa, cara, assim, você tem amanhã, você não pode fazer, você não pode falar, cara. Mas, deixa eu falar uma coisa, desde quando a igreja é igreja, ninguém nunca conseguiu calar. Mesmo ela presa, mesmo ela sem os pergaminhos, né, antigamente. Paulo foi preso, mas ele viu que aquilo foi necessário acontecer para que a palavra dele se expandisse até pro império. Concordo com você, mas será que a igreja de hoje está preparada para isso? Então, por que Deus não permitiu? Tá no controle de Deus. Deus não permitiu por quê? Talvez seja por isso do que a gente falou no início, que a igreja não está pronta na palavra, madura. A gente brincava, porque eu lembro que era um seminário, porque eu lembro do professor,
Ele dizia assim, gente, se isso acontecer, o nosso próximo sermão a gente vai falar sobre Romanos. Vamos falar que Deus não aceita o homossexualismo. E se for prender, vai prender um monte de pastor, a gente vai fazer um culto na cadeia, blá, blá, blá. É legal. Se inspirou em Paulo. Mas até que ponto isso é uma verdade pra gente hoje, entendeu? Então hoje, de fato, a igreja, muitas igrejas, elas estão trabalhando uma mensagem de não confronto. Então, é porque assim, na verdade, por exemplo, tem um ateu. Até que não acredita em Deus e nada. Beleza. Certo. Mas tem um cara que se denomina ateu, só que ele é anticristo. Porque é aquele cara que ele fala, não, eu sou ateu, mas ele vai contra tudo aquilo que é Cristo, tudo aquilo que fala de Deus. Então ele não é ateu, ele é um anticristo, um antideus. É a mesma coisa, por exemplo, é a mesma coisa, uma igreja que ela quer ficar impondo isso. Não que eu vou não quer dizer que vai apoiar, mas ficar indo contra, não, focar naquilo, entende? Porque esse não é o foco da igreja. O foco da igreja primeiro é Cristo e andar em santidade. Esse é o foco da igreja. E as pessoas se perdem em relação à palavra, né? Recentemente eu recebi no gabinete é a forma de falar, mas um bate-papo, uma pessoa muito magoada, né? Contexto familiar, ela tem um parente muito próximo que é homossexual. Uhum. E a mãe desse parente estava na igreja. E o pregador falava sobre isso, ele pregava incisivamente contra o homossexualismo e dizia, e se você que é crente, a palavra do cara, e se você que é crente está abrigando um homossexual dentro da sua casa, você é cúmplice e também vai para o inferno. Rapaz. Olha, então assim, por isso que a igreja se perde. Cara, a mensagem do evangelho não é essa. O púlpito pode ser lugar para tratar algumas questões, mas não dessa forma. Né? E assim, esse cara incide em vários erros teológicos. Mas você imagina uma mãe ouvindo uma palavra dessa, uma pessoa, né, que está ali na igreja vivendo o tempo todo, dizendo, olha, você é cúmplice do erro do seu filho ou da sua filha e você está indo para o inferno junto. Você deveria expulsar o seu filho de casa. Olha, rapaz, a pessoa que não tem um entendimento na palavra vai fazer aquilo que... Tem gente que aprende com a palavra, mas tem gente que só aprende aquilo que ouve. Sim. Aí é onde está o problema. E aí é onde de fato aí se gera muitas pessoas que não têm tolerância sobre esse princípio, né? Não tem uma vivência com essas pessoas, não quero saber, não sei o que é filho do diabo. Então gera problemas, né? Aí cai sempre na conta. Você torna militante, né? Justamente, e a conta cai pra gente, né? Então. Aí você é crente, porque um crente um dia falou pra mim que... E aí já era. Ele generaliza. Já era. Então, a igreja, ela tem que estar... Ela tem que estar preparada para isso, cara, para esse momento. Ela tem que estar preparada para receber, né? E aí, às vezes, eu me perguntar com o pastor do Fábio, porque ele pergunta assim, cara, eu não tenho recebido pessoas assim. E aí, justamente, eu falo, cara, será que eu tô fazendo uma coisa errada? Porque a igreja, ela é o lugar, ela é o fórum para se tratar as dificuldades do mundo. E às vezes, quando você tá ali e você não tá vivendo isso, eu sou muito questionador, né? Tipo assim, então se eu passo um tempo ali sem ter conversão na igreja, eu sou o cara que chama a liderança, fala, irmãos, não tá convertendo ninguém, irmão, alguma coisa tá errada. Isso é coisa de pastor, cara. Nossa, nosso pastor, fala Luiz, nosso pastor tá lá direto, ele vai ouvir. Ele tá lá, gente, a gente tem que fazer isso, a gente tem que orar, ele tem vários projetos. Você deve ter vários projetos, pensamentos, a gente tem que fazer isso. O que está acontecendo? É sobre vidas, né? O evangelho é sobre transformação de vidas. Se uma igreja está aqui, ela está olhando, cara, ela está sendo... eu até falei domingo sobre isso, domingo a gente está numa série sobre discipulado, né? Então esses 3 domingos foram sobre discipulado e a gente finaliza amanhã. E aí eu falava sobre essa questão do discipulado. E aí eu trouxe uma ilustração que eu tinha ouvido na semana, não lembro onde eu vi essa ilustração. Mas o cara falava o seguinte, cara, uma casa pegou fogo, a família estava lá dentro e a família não conseguiu sair, né? Quando as pessoas foram investigar, descobriram que naquele mesmo incêndio tinha um carro de bombeiro próximo da casa, né? E oficiais lá dentro. E aí quando perguntaram para os caras, falaram, cara, por que vocês não apagaram o fogo da casa? Morreu uma família inteira lá dentro. Nós estávamos ocupados discutindo assuntos pertinentes à nossa profissão aqui dentro. Até falei, cara, legal, uma ilustração. Quanto tempo será que esses caras mereciam de cadeia? 10 anos, 20 anos, 30 anos? Não, perpétua. Porque os caras foram omissos, concorda comigo? Deveriam fazer um trabalho
e foram omissos. Cara, essa é a igreja. Existe um fogo consumidor, as pessoas estão indo para o inferno, estão morrendo por causa disso, e a igreja está dentro das quatro paredes discutindo os assuntos pertinentes a ela. E eu vejo muito a igreja evangelizando a igreja. Não que não tem que fazer. Sim, de fato, isso é o evangelho, a gente tem que ir todo dia, mas lá fora é muito evangelizar lá fora. A gente perdeu isso, porque a igreja evangélica, tá? A característica da igreja evangélica, principalmente a não pentecostal, acho que a nossa, ela tá um pouquinho antes das igrejas pentecostais, mas a gente tá preocupado em fazer coisa pra crente. Isso. Então a gente faz trabalho pra homem, pra mulheres, tudo pra os caras ficarem ali. Se ocupa nisso tudo. Pro kids, cara, e é uma agenda intensa, né? Pai, ensaia. Você não tem fim de semana livre. Você não tem mais. Não, cara, vamos manter atividade pra igreja pros caras não pensarem em outra coisa. Vamos manter os caras aqui dentro. E aí você faz uma conferência missionária, mas é pra falar, cara, você faz muita coisa ali pra igreja. E de fato, pela misericórdia do Senhor, pessoas se convertem, de fato. Mas no contexto geral, a igreja não está cumprindo o princípio do ID, né? ID pregar o evangelho, cara. Entendeu? Então a gente está muito movimentado no contexto local e a gente tem esquecido de fato que o mundo ele é mais amplo. A igreja ela é missionária. Totalmente. Ela é missionária. É lógico, Fábio, a gente tem essa percepção, né? A igreja ela não se faz com aquele que somente ela é enviado. Então nós somos enviados no nosso dia a dia. Então, onde eu trabalho, eu sou ali uma pessoa com características de Cristo. E é por isso que, falando sobre o contexto do homossexual, cara, eu vou ter um bom relacionamento com aquele que é homossexual. Né? Na antiga empresa que eu trabalhei, tinha um menino, né, homossexual. E, cara, ele manifestava isso. Inclusive, na verdade, era uma empresa onde eu tinha uma juventude trabalhando comigo, né? Então eu tava com meus 38 anos, 37 anos e uma galerinha de 20 anos. Né? E de alguma forma, teve um dia que me deu estalo, cara. Eu falei assim, cara, eu não tô sendo o profissional que eu preciso ser dentro do princípio cristão. Tem uma galera nova, cara. Eu fazia o meu trampo, só o meu trampo. E eu falei, cara, eu vou começar a me dedicar um pouco mais a eles, a cuidar, a ensinar. Tanto que foi muito engraçado, que começou um movimento interno e aí eles começaram a me chamar de pai. Loucura, uma galerinha. Normalmente o pessoal chama a gente de tio, né? É o tiozão, eu e tio, a tia, né? A gente já fica, cara, já fiz a idade já. E eles começaram, não, pai, não sei o que lá. E ele no meio, ele tinha um bloqueio de início, cara. Porque é uma realidade bem complexa, inclusive nascido cristão, né? Filhos de pessoas que eram líderes de igreja. Imagina que ele sofreu bastante no contexto de vida. Né? E aí, cara, depois de certo momento lidando com ele entrou também na vibe. E, cara, é literalmente um contexto paterno. Então, um dia ele pôde falar lá abertamente. Ele falou, cara, o Diego, de fato, cara, é como se ele fosse um pai pra mim. Você olha e você fala assim, cara, que testemunho que a gente tá aplicando sobre isso? Não sei quando ou como essas pessoas vão chegar até o contexto de igreja, mas eles observaram que um cristão pode fazer a diferença, entendeu? E as barreiras que são criadas, elas podem cair. E a gente tem que ser assim. E as pessoas hoje em dia não querem. Não vou lidar. Né? Cara, eu tava falando esses dias com uns meninos da igreja lá. Pastor, se a gente for olhar só pro contexto da igreja, a gente só lida com crente, velho. Eu evangelizo? Onde é que você evangeliza se você tá de manhã, tarde e noite com crente? Você não tem tempo? Não, você não faz nada, cara. Tá o tempo... Eu falo pra ela, não, eu saio, eu vou com o pessoal, eu vou almoço com os caras do trampo, vou almoçar com os caras do trampo. Não, sou crente, eu não vou almoçar num lugar com eles. Por que você não vai almoçar? Não, eu e fulano que é crente, a gente almoça aqui, a gente faz a nossa devocional aqui, a gente faz nosso cultinho na hora do almoço, cara. Mas tem um monte de pessoas que precisam ser impactadas por aquela palavra e você está deixando de fazer porque você está olhando pro seu umbigo. Um egoísmo, né, cara? E como é que você trata essa questão, essas pessoas que precisam ouvir a palavra? Você precisa, e aí uma pessoa que tem uma prática homossexual, ela tem que ter uma referência cristã na vida dela e dizer assim, não, mas fulano é diferente. Porque eu acho interessante isso, porque é o seguinte, eu acho que o evangelizar não é só você pegar aqui um folheto e você sair entregando, até porque eu não sou muito fã de você só entregar e tchau. Né? Eu acho que o evangelizar é você falar, só que não só você falar, mas principalmente o viver. A sua vida, ela tem que brilhar. Não que você tem que se destacar, não é isso, mas a brilhar a luz de Cristo. Na sua conduta.
Acho que isso é evangelizar, porque tem pessoas que você evangeliza sem falar nada. Sim. Bem como Pedro escreveu para a mulher, para as esposas. Cara, como é que convence o marido, digamos isso? Com o seu comportamento. Uhum. Não é você ficar falando 24 horas. Porque você ficar falando para uma pessoa que não é crente, você ficar falando 24 horas da palavra, para ela é cansativo, ela vai até te deixar de lado. Sim. Mas a sua atitude, muitas vezes muda muita coisa. Sim, a atitude de fato transforma. Isso, não tem como você viver o evangelho sem evangelizar na sua vida, sem viver a prática. Tem uma palavra, eu sou muito péssimo para lembrar de nome, de endereço, de coisa, aí você me perdoa. Eu entendo. É nome de pessoas. Mas assim, tem uma dizia que, era uma frase, né, até famosa, que dizia assim, que os seus atos gritam mais que as suas palavras. Eu não consigo te ouvir, porque os seus atos falam mais alto. Suas atitudes falam mais do que suas palavras. Eu não consigo te ouvir aí, mas assim, o que você está demonstrando para mim soa mais alto. Quer um detalhe? Como é que o pessoal que é surdo, mudo, como é que é a linguagem que eles... Libras. Eles entendem por gesto, sim, não por palavra. Expressão, isso é muito bom. Rosto, forma, esse contexto. Isso é bom. E no mundo que a gente vive hoje, a questão de fato tem que fazer diferença, né? A gente tem um contexto de fato, cara, homossexualismo perante a palavra é errado, a prática, o seu contexto, sim, mas a pessoa, aquele que exerce ali a prática, ele não deixa de ser uma pessoa para o qual Jesus também derramou o seu amor, para o qual Deus amou, entendeu? Então assim, ele tem que olhar para essa perspectiva. Ele tem a chance de ter um encontro com esse princípio do evangelho, entendeu? Talvez alguém que tá falando, mas calma, eu sou homossexual e está dizendo que eu não tenho Deus no meu coração, que eu não encontrei Jesus. Olha, Jesus diz o seguinte, aí vamos lá, né? Onde a gente precisa ser incisivo no que a Bíblia diz, não no que eu acho. Jesus diz, aquele que diz que me ama, este ouve as minhas palavras e as pratica. Então este princípio, ele é real, cara, para todo mundo, né? Mas eu sou homossexual, tenho Deus no meu coração, tá, mas Jesus está dizendo o seguinte, cara, aquele que diz, se você me ama de verdade, você vai ouvir o que eu estou dizendo e vai praticar. Prova já é uma atitude. Tanto que Jesus, quando ele chegava, ele ouvia as pessoas, né? Jesus, ele ouvia, perguntava, o que você está precisando? Né? Jesus sabia, cara, onisciente, onipotente Deus, o que você está precisando? Até tem pessoas que levam de maneira Jesus dando como se fosse uma mancada. Não é uma mancada não, né? Chega um cego e Jesus pergunta, o que você quer? O que você quer? Por que você veio aqui, né? Mas esse cara é sarcástico comigo, né? Mas rapaz, tu tá sendo sarcástico comigo, né? A pergunta de Jesus, ela vem para um princípio de verbalização do fator que aquela pessoa estava pensando. Então, de fato, ela queria ver, ela queria andar. Então, esses aspectos são importantes, porque o querer está na pessoa. Deus, ele está aqui, ele está pronto para te receber. Mas você quer? Sim, eu quero ver. E aí você vem na contrapartida. Jesus diz, olha, ok, tudo bem, você vai ver, você vai andar, legal. Mas faz o seguinte, cara, as práticas pecaminosas, ou seja, os seus pecados, eles também estão perdoados. E não estabeleça mais esses pecados por sobre a sua vida. Então Jesus, ele vinha trazendo uma transformação, mas a pessoa se posicionava. Então falar hoje sobre a questão, mas eu tenho Deus no coração, Jesus me ama também, ótimo, mas e você em contrapartida? Qual é a resposta a este amor? Não, cara, o abandono das práticas pecaminosas. Jesus, ele ama o pecador. De fato, a pessoa, o indivíduo, mas o princípio do pecado, ele não é bom. Sendo pecado sexual, não sexual, tal, e a questão do homossexualismo. Jesus Cristo, ele pede para o abandono das práticas. Se fosse para você dar hoje um conselho para uma pessoa que ela quer deixar as práticas, além desse monte de conselho que já foi dado aqui, você deixaria algum, olhando para aquela câmera ali, você deixaria algum? Cara, não é um conselho meu, na verdade, né? É bíblico, né? Jesus sempre chama as pessoas a colocarem sobre ele as suas expectativas, as suas ansiedades. Então, assim, né? Levar aquele fardo, porque talvez para essa pessoa que está vivendo esse momento esteja pesado para ela, né? Um fardo gigantesco lá, né?
Então Jesus, ele diz assim, cara, venha após mim, né? Pegue aquilo que é meu, o meu fardo, o meu jugo. O meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Então o maior conselho e melhor, vá até Jesus. Vá até Jesus. De fato, é lógico, né? A representação de Cristo aqui na Terra, a igreja, dentro da sua responsabilidade, ela é importante, né? Convívio, comunhão, né? Então procure uma igreja local que vai te atender com as suas demandas, onde você possa ter aconselhamento, pessoas que tenham uma percepção, né? Com relação às dificuldades e que te amem de fato por quem você é, independente das suas práticas, mas que busquem aí um princípio de transformação. Acho que esse é um conselho básico. Básico. Não vou dizer, o melhor conselho, não, é o básico, cara. Começa por aí. Jesus, uma igreja local que você precisa. Pedindo uma direção a Deus. Porque você precisa estar num lugar onde de fato você vai ser compreendido, você vai ser ouvido, né? Eu acho que esse é muito contexto. Às vezes as igrejas, elas impõem muitas coisas e elas não permitem que as pessoas falem, né? Né? Então, existe um princípio muito importante. A Bíblia fala que as pessoas têm necessidade de falar. Então a Bíblia fala, né? Comunicar aos santos as vossas necessidades. Então a Bíblia está pedindo, cara, fale. Chegue na igreja e fale, né? Independente. Às vezes a gente só vai comunicar quando tem dificuldade financeira, né? Ou tô precisando aí de um arroz, um feijão. Não é isso. Às vezes é esse princípio mesmo. Falta muita. Hoje eu vejo muito na igreja, não todos, mas eu vejo muito que é difícil alguém chegar e falar, cara, preciso disso, tá acontecendo isso comigo. Porque é justamente aquela questão que eu tava te falando, né? Por não poder falar, muitas pessoas estão buscando individualismo, cara. E também o julgamento também. Muitas pessoas acham que, cara, por exemplo, tô lá na igreja. Se de repente eu falar pro irmão, cara, eu pequei, tô desejando direto essa pessoa. Um exemplo, tô desejando, tô cobiçando. Cara, sabe como é que a pessoa vai me olhar? Ixi, esse irmão aí, não sei não, hein? Não é uma boa influência. Abel, cara, eu sei que não são todos. Não, mas eu vou te falar uma coisa muito interessante. Existe uma prática que precisa ser aplicada na igreja, que é a prática da mesa. A prática da mesa, né? Jesus, quando chama os seus discípulos a cear, ele os leva até a mesa. E independente, todos estavam ali. Porque normalmente a gente quer trazer para a mesa aqueles que são todos os tranquilos. Cara, mas Jesus, ele compartilhou a ceia, inclusive com Judas. Entendeu? Olhou na cara de Pedro e disse assim, mano, na boa, você vai me negar daqui a pouquinho você tá me negando, meu. Tipo, detalhe, não é só uma vez. Não, é 3 vezes, entendeu? Então, assim, um contexto lá bem complexo. Por quê? Porque aquele contexto ali, Jesus pôde falar porque ali era um círculo de confiança. A igreja precisa estabelecer a prática da mesa e estabelecer um princípio de confiança entre as pessoas, para que haja literalmente esse contexto. O problema é que hoje a igreja não tem o seu princípio de mesa, não tem o seu princípio de unidade e, consequentemente, não tem o princípio de confiança. Até porque muitos que abriram seu coração por vezes sofreram porque abriram o coração para alguém que não teve sabedoria e contou para todo mundo. Porque crente é assim, né? Crente não fuma, crente não bebe, mas gosta de falar, né? E de comer também. Mas esse contexto, ele é muito importante. Inclusive, cara, um tema bom para vocês fazerem de podcast, a mesa, né? Prática de confiança, prática de relacionamento, porque, cara, todo mundo precisa ter alguém para se abrir. Vamos fazer um segundo? Posso marcar você qualquer dia desse? A gente vai falar sobre... Você vai ser escolhido para falar sobre a mesa. Não, cara, porque é importante. Então, assim, se você tem uma comunidade onde a pessoa ela pode falar com alguém, legal, você tá com um problema, cara, tem um Luiz, vou lá conversar com o Luiz. A prática, cara, eu confio nele, eu tenho esse princípio de confiança. Normalmente as pessoas atribuem essa responsabilidade ao pastor. Mas, cara, um pastor, ele não tem a capacidade técnica, física e mental para atender mais do que 40 pessoas num contexto de vida. É desumano, não tem... Não dá, não dá. Então, assim, porque é um contexto, é uma prática que ela precisa acontecer o tempo todo. Então, a igreja tem que ter essa consciência, né? Que, inclusive, é uma das práticas de discipulado de Jesus, né? Porque estava falando sobre discipulado. Jesus discipulava através disso, a mesa. E ali ele manifestava essa questão. Então, se você tem um lugar de confiança e essa pessoa tem como falar, cara, esse é o melhor contexto. Muitas vezes ele reuniu os 12, né? Muitas vezes. Ele vai abrir a vida, ele vai abrir o coração e ele sabe que ali é um lugar seguro e é um lugar onde
seguro no contexto que ele está, mas também é um lugar onde é a manifestação de Deus, entendeu? Então essa prática executada, e se não me engano tem até o texto que fala, que diz, eu falei sobre o texto de confessar as suas necessidades, mas tem sobre a questão do pecado, confessa o pecado, né? Confessa o pecado do irmão e este pecado será perdoado. Então assim, inclusive a manifestação de confessar o seu pecado a alguém envolve um princípio de perdão também, né? E aí tem que ter esse contexto. Então assim, se as igrejas cada vez mais forem lugares onde de fato as pessoas possam se sentir bem e possam compartilhar suas dificuldades, é o melhor lugar. E vamos falar sobre a questão do homossexualismo, por exemplo. A igreja, por vezes, ela não é esse lugar, ao ponto que quando você vê, você já perdeu a pessoa. Não sei se já teve essa relação do tipo assim, cara, tá tudo bem com fulano ontem. Sim. Cara, hoje o cara saiu de casa, tá casado com outra pessoa. Cara, mas quando aconteceu isso? Cara, tava lá, muito tempo parado, ninguém sabia, ninguém visualizava, talvez, porque tem um trejeito, porque não sei o quê. Eu imagino que assim, não, cara, mas assim, tava lá o tempo todo e ele não tinha com quem compartilhar, com quem abrir. Nem todo mundo tem essa facilidade de se comunicar, né? Todo mundo. E aí, de repente, pronto, é mais fácil eu fazer, entendeu? É o contexto que, infelizmente, eles chamam de sair do armário, né? Muito mais fácil, tá? Eu me aprisionando. É verdade. Só que é um contexto diferente. Rapaz, isso aqui dá assunto pra mais de dias. Dá pra mais de dias. Não vai rolar, mas vai... Corta a edição aí. vai fazendo aí, coloca meia hora só. Meu irmão, não, é difícil cortar alguma coisa. Foi muitas informações importantes, né? Deixar claro que a gente a nossa intenção não é combater, mas trazer a verdade. Como desde o princípio foi dito, a palavra de Deus. Esse é o nosso foco. Meu irmão, quero encerrar aqui, queria continuar. Cara, não, acho que queria, mas... a gente pode, como você falou, assunto extenso. Nos ama, estabeleceu Jesus Cristo, né? Se você tem no seu coração, se você vive esse contexto hoje, você também é amado por Deus, amado pelo Pai. A gente, da mesma forma que combate esse princípio dessa prática porque é bíblico, a gente fala de diversos aspectos também. Então, não tome nenhuma palavra como pejorativa, do contrário, cara, assim, não. Eu tenho certeza, falando contigo aqui, né? Nossas igrejas, nossas casas, a nossa vida é sempre aberta para receber pessoas nesse contexto, gerando amizade, relacionamentos profundos, cara. E como eu digo, hoje eu tenho relacionamentos com pessoas homossexuais, conheço, na verdade, né, muitas pessoas com essa percepção, pessoas que convivem dentro de casa, com filho ou alguém assim. Então, cara, existe muito respeito, né, por esse processo, e dentro de um diálogo tranquilo a gente pode conviver com as diferenças. Essa é a grande questão. Não tem jeito, sempre vai ter diferenças. Não tem jeito. Ser humanos, né? Precisa. Ser humanos. Nós como igreja precisamos aprender a viver com as diferenças, cara. A igreja, infelizmente, sofre porque não sabe viver com as diferenças, né? Isso é verdade. Hoje você vê milhões de igrejas porque pessoas não souberam viver com as diferenças. Você pensa diferente de mim? Então tá bom, fica tranquilo. Eu tenho mais 10 que pensam como eu aqui, ó. Eu vou começar numa garagem, mas daqui a pouco tô num lugar maior. Aí você começa a ter muita Isso é verdade. divisão. E a igreja, ela precisava pensar de uma maneira diferente. Tá certo. Meu amigo, eu quero te agradecer. Cara, eu que agradeço, hein? Muito obrigado, Desculpa tá? o tempo. Cara, não, maravilha. Isso é doido. Muito bom. Meus amigos, meus irmãos, olha, esse foi o assunto pra... De repente a gente faz um episódio número 2 aí, segundo. E de repente pode ser sobre o mesmo assunto, de repente a gente falar sobre a mesa, né? Vamos conversar. E é isso. Dê o seu like aí, curte, comenta. O que você achou disso tudo? Se tem alguma coisa que você ficou em dúvida, tem alguma coisa que você não concorda, né? Nós temos opiniões, mas o que a palavra diz sobre tudo isso? O que você acha? Meus amigos, ficamos por aqui com mais um episódio. Agradecemos muito a sua participação, foi importante demais aqui conosco. E se Deus quiser, até uma próxima, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até.